Nesse momento, sempre quando apresentamos bebê e quando temos um número grande de bebês, o pastor sempre tem um momento devocional com vocês. Sempre um momento em que sugerimos ao coração de vocês uma pequena meditação para que abençoe o coração de toda a igreja e de todos os nossos convidados nesta manhã. E para isso eu leio um texto que é chamado da bênção sacerdotal, ou o modo lá no Antigo Testamento como Arão deveria orar por todos os filhos de Israel e abençoá-los sobre a face da terra. E é o texto que nós vamos ler agora, de Números capítulo 6, os versículos de 22 a 27. Números capítulo 6, os versículos de 22 a 27. Vamos falar então dessa bênção sacerdotal e a importância da bênção nos dias atuais. Números capítulo 6, os versículos de 22 até 27. Vamos ler, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Ela nos diz assim: O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, portanto sacerdotes, não é, filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Aí coloca 2 pontos, e essa é a bênção sugerida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Amém. Números capítulo 6, versículos de 22 a 27. Eu queria devocionalmente nessa manhã falar a respeito da importância da bênção sobre a vida da nossa descendência. E eu vou começar pela minha geração, claro. Eu sei que os tempos mudaram muito, mas eu agradeço a Deus de ter vivido na geração que eu vivi, sinceramente falando. Desde que, quando era garoto, fui ensinado a respeitar as pessoas mais velhas. Sempre fui ensinado a honrar o meu pai e a minha mãe, mesmo que conceitos religiosos não fossem tremendamente esboçados sobre a minha vida. E eu me lembro com alegria quantas e quantas vezes, a cada noite, a cada dia da minha vida, antes de dormir, eu pedia a bênção dos meus pais para dormir. E dizia: bênção pai, bênção mãe. E eles diziam: que Deus te abençoe, meu filho. Quantas vezes indo para o trabalho a gente dizia: a tua bênção, mãe. E a mãe sempre respondia: que Deus te abençoe, meu filho. Os tempos foram mudando e hoje parece até mesmo uma fraqueza alguém adulto, dono da sua consciência, pedir a bênção sobre quem quer que seja. Parece que esta geração não precisa mais da bênção de Deus, ou pelo menos não crê da forma com que as pessoas devem ser abençoadas sobre a face da terra. Mas essa bênção existe, ela foi descrita por Deus, ela foi apregoada por Deus e renovada pela igreja depois da ascensão de Cristo, através da bênção dos apóstolos. Essa bênção existe. Mas esta geração mais jovem não precisa mais de bênção. Eles simplesmente precisam de inteligência, um diploma na parede, e o restante é conosco mesmo. Deixa que a gente se vira, pastor. Que pena, que erro. Como nós deveríamos realmente voltar aos pactos antigos e às promessas de Deus no passado. Abolimos tudo. Tiramos Deus da bênção para os filhos, tiramos Deus da escola, tiramos Deus do nosso relacionamento, e a humanidade está do jeito que está hoje, desesperada, sem esperança, e nunca na história da humanidade as pessoas se suicidaram tanto como se suicidam nos dias atuais. Há uma desesperança apregoada no mundo inteiro. Hoje as pessoas dizem que pedir a bênção de um pai e de uma mãe é algo realmente do passado, isso não existe mais. Que pena. Que pena. Imagine, por exemplo, Deus errando quando diz que a bênção de Deus vem através dos pais.
Deus errou. Honrar pai e mãe, bom, vamos honrar na medida do possível. O que Deus falou não está certo. É o que essa geração diz para mim hoje. Enquanto que eu digo, ei, os princípios antigos, as veredas antigas, elas sempre estiveram certas. Nunca estamos vendo uma geração tão desguarnecida sem a bênção de Deus como a atual. Moços e moças extremamente capazes, estudados, pós-graduados, mas a maioria deles não tem a bênção de Deus e nem sequer a bênção dos seus pais. Tem o respeito. Imagine Deus dizendo: por favor, Moisés, ensine ao povo de Israel o que eu vou ensinar para vocês. Os sacerdotes vão orar sobre o povo de Israel, e porque eles vão orar do modo que eu estou ensinando, eu os abençoarei sobre a face da terra. Por que Deus transferiu? Deus podia abençoar diretamente. Aí vem a turma do Novo Testamento e diz assim: não, quando o véu do templo foi rasgado, pastor, a bênção de Deus é sobre todos, eu posso ir direto a Deus. Mas veja só, o mesmo Cristo, que é fundador do universo, sustentador dele, é o Cristo que orava a Deus, pedindo a bênção de Deus, seu Pai, sobre a sua vida e seu ministério, mesmo sem precisar, porque ele era Deus. Mas uma vez encarnado, ele contou com as bênçãos do Pai, nos ensinou a orar e disse que assim nós deveríamos proceder. No entanto, nós nos esquecemos de Deus. Nós simplesmente substituímos Deus pela força do nosso braço, pela nossa convicção, pelo nosso poder construtivo, e nos esquecemos que quem nos deu dons, habilidades, talentos foi o próprio Deus. É dele que provém tudo isto. E aí há uma ruptura de geração em geração. As pessoas hoje não precisam mais da bênção de Deus. Imagine só, que ridículo uma criança vir aqui para o pastor orar por ela. Seus pais podiam fazer isso em casa. O quê? Bênção do altar? Um casal ir lá na frente para pedir a bênção de Deus sobre a sua vida? O casal não precisa de bênção, a gente ajunta os trapinhos e vamos seguindo a vida nossa em frente. Bodas, completou aniversário, pedir a bênção de Deus? Para quê? A formatura de uma criança, orar agradecendo a Deus por uma formatura, nós não precisamos mais disso. Nós somos autossuficientes, nós somos uma geração evoluída, nós somos uma geração que já pagou todo o preço para realmente viver a bênção, e nós é que fazemos a bênção. E aí parece que o nosso Deus, ele poderia abençoar clara e diretamente o seu povo, mas por uma razão ele diz: façam por esse meio. Por quê? Porque Deus quer sempre nos ensinar o respeito por quem é autoridade sobre a nossa vida. Hoje não temos respeito pela autoridade mais. Eu fico impressionado no nosso país, quando policiais militares vão fazer qualquer intervenção e alguém dentro de uma comunidade já está filmando dizendo: se for violento eu publico, e etc, etc. Falta de respeito. As autoridades não têm o menor valor para nós. Sei que há problemas em toda a esfera do poder, mas não tem respeito. Imagine, por exemplo, não é, eu vir aqui e quem sabe pegar o Lian no colo e dizer assim: em nome da sabedoria dos seus pais, eu abençoo você. Pela autoridade do presidente Temer, eu te abençoo, Lian. Você imagina uma coisa dessa? Não, princípios de autoridade sempre estiveram sobre a nossa vida e precisa ter. O homem é pecador, a inclinação dele é a rebeldia, e para Deus cuidar da nossa rebeldia, Ele nos deu autoridades. Eu fico imaginando como que esses jovens pais que estão aqui na frente, com todo respeito e amor, trouxeram seus pais para uma manhã como esta. Por quê? Porque eles têm devoção de respeito aos seus pais. Eles sabem que através dos avós, dos pais, eles serão abençoados sobre a face da terra, e a descendência deles será perpetuada, abençoada sobre a face da terra.
Quando eu apregou ruptura, eu erro o plano que Deus estabeleceu para nós. Eu me lembro que eu tinha que ir para a igreja. De origem nós somos católicos, né? Meio virado, né? Para feitiçaria, para as coisas do outro lado, mas católico de tradição. Eu me lembro que um dos momentos grandes da minha vida é ir para a igreja no domingo e na saída do culto, da homilia, dar um beijo, não é? Na mão do padre, não é? E pedir: Padre, a tua bênção. E ele dizia: Deus te abençoe. É interessante isso. Você acha que isso talvez sejam vínculos perdidos, absurdos? Não são. Eu vejo aqui na igreja, quantas vezes nós vamos terminar um culto e o pastor vai dar a bênção dos apóstolos. As irmãs estão passando batom. Me perdoe, irmãs, as irmãs estão passando batom. Tem pais que já estão desesperados para pegar os seus filhos e sair correndo daqui. Bênção, eu não preciso da bênção de Deus. Quando chega no momento da bênção, todo mundo sai correndo. Eu digo: Pai, que povo é esse? Parece que nós estamos nos esquecendo daquilo que o Senhor estabeleceu, mas no entanto queremos ser abençoados por Deus. Só podemos ser abençoados por Deus quando obedecemos o que Ele estabeleceu na sua palavra. Mas o texto que o pastor leu é um pacto dos judeus. Mas repito, no Novo Testamento, a igreja entendeu que aqueles apóstolos, eles dariam a mesma bênção sobre a igreja que ia surgir. Irmãos, eu não estou aqui por acidente, eu não fui aclamado pastor. Isso é moda hoje, né? Pega alguém que fala bonitinho, você é aclamado pastor. Isso é um erro, irmãos. É por isso que tem tanto escândalo no nosso meio. É um monte de gente que está aclamado ao poder sem ter o poder dado por Deus. Não é assim que se faz. Estamos errando o alvo, como igreja. Fulano fala bonitinho, fala bem, tem uma postura, é pastor. Será que é assim, irmãos? Não, irmãos. Primeiro, pastor tem que estudar para ser pastor. Tem que passar 4 anos lá estudando. Depois, debaixo de cada uma das suas denominações, eles têm que ser examinados para saber se estão aptos ao ministério. E um concílio de pastores na nossa denominação tem que ter no mínimo 7 pastores. E são examinados nas suas convicções. Se forem aprovados debaixo destas convicções, aí é recomendado à igreja que eles sejam ordenados ao ministério. E eles são ordenados ao ministério. Agora, o que a igreja como a nossa e tantas outras igrejas tentam fazer? Nós estamos preservando vínculos e veredas antigas. Da mesma forma que um dia alguém orou pelos apóstolos, um dia alguém orou por mim, e eu já orei por centenas de pastores, jovens pastores da nossa denominação. É pela imposição de mãos que nós recebemos o ministério da palavra, não é por aclamação. Irmãos, a igreja de hoje está discutindo mercado e consumo. Nós estamos fabricando o pastor simplesmente para atender de necessidade. Irmãos, nunca foi assim. É por isso que pedir a bênção de Deus a respeito de um pastor, tudo isso ficou relativo. Tudo ficou relativo. E eu temo no meu coração porque, como disse na oração inicial, hoje eu olho para a igreja de Jesus e já tenho certeza que Jesus está voltando. Porque aqui nesse lugar no púlpito, a gente já está vendo abominações das piores que a gente pode imaginar. Terrível. Por quê? Perde-se o vínculo da ideia de bênção. E o texto, ele é maravilhoso. Esse texto é poderoso. Ele é um texto que exemplifica a bênção que os apóstolos iam repartir com a sua igreja até a volta de Jesus Cristo. Mas no entanto, parece que nós não queremos mais vínculos de bênção, que passa pela autoridade de alguém que pode orar e nos abençoar. Qual foi a última vez na hora de você decidir alguma coisa que voltou ao seu pai e diz assim: pai, eu tenho uma decisão grande para tomar, papai e mamãe, eu queria ouvir a sua opinião e eu queria a oração de vocês. Eu queria pedir a tua bênção, pai, eu queria pedir a tua bênção, mãe. Não precisamos mais disso.
Somos mais estudados do que os antigos, somos mais capazes e erramos o alvo. É por isso que tanto traço de violência tem acontecido nesta geração, a geração abaixo dos 45 anos de idade. Essa geração tem sido vitimada por violência e pergunta: pastor, como eu crendo em Deus, passo por tantas lutas na minha vida? É porque não existe bênção na sua vida. Você está fazendo carreira solo. Ontem eu tive o privilégio de orar por um jovem casal que começou a namorar aqui em nossa igreja. Para o mundo de hoje, alguém vendo o pastor de mãos dadas com aquela turma diz assim: isso é ridículo. As pessoas namoram com quem quiser. O pastor e a igreja não tem nada a ver com isso. Mas irmãos, não se enganem. Aqueles que têm feito aquele caminho triste, que eles querem já namorar cedo, né, irmãos? Já com 12, 13 anos já quer namorar. A gente diz: não, aqui é só depois de 17. Eles fazem um bico. Escuta o que eu estou te falando. Depois que você falar com o pai e com a mãe, eles aprovarem, você vem aqui, eu vou orar por você. Pode parecer ridículo, mas não tem sido ridículo. Nesta igreja e nas igrejas por onde passei, o casamento que eu vou celebrar a semana que vem tem o número de 743. Pela graça de Deus, eu não consigo encher os dedos de uma mão com pessoas que foram separadas, porque a bênção de Deus existe, ela é verdadeira. E é assim que Deus estabelece sobre o seu povo. Por isso, continue vindo ao altar e pedindo a bênção de Deus. Continue olhando para os seus pais, cuidando deles, o quanto eles viverem sobre a face da terra, porque vocês serão abençoados por Deus. Nessa semana alguém me disse: pastor, a mamãe já perdeu o equilíbrio, nós temos que colocar em uma clínica, ela já não tem mais o seu raciocínio normal. Eu digo: você não deixe de uma semana sem realmente poder vê-la nesse momento crucial da sua vida. Quando os nossos pais estão bem, podemos até passar dias sem vê-los, mas quando eles estão doentes, eles não estão bem, temos que visitá-los sempre. A honra de um filho enaltece um pai, e as pessoas que estarão naquela clínica verão o testemunho que você é um cristão verdadeiro. Você não abandona os seus pais, você continua honrando eles para todo sempre, que é princípio bíblico e é princípio divino, e tem que ser respeitado pelas futuras gerações. Se a gente excluir o princípio de bênção, nós vamos viver simplesmente uma carreira solo. Deus poderia abençoar o seu povo, Jesus Cristo no Novo Testamento poderia abençoar o seu povo como fez, mas estabeleceu meios para que todos pudessem ser abençoados, porque Ele subiria aos céus, a sua obra era urgente, mas Ele deixou na terra a sua igreja. E é por isso que quando eu cheguei nessa igreja há 23 anos atrás, para os velhinhos russos desta igreja ir no gabinete do pastor, é porque havia algo errado, um pecado. Eu fiquei preocupado. Então eu disse: vamos mudar o perfil das futuras gerações. Então terminava o culto, o pastor dava um pirulito para cada criança e dizia: o dia que você quiser vir nesse gabinete, você vem. E de um pirulito a outro pirulito, e centenas de pirulitos ao longo da vida de uma criança, eles sempre voltam no gabinete, sem medo, sem temor, e sempre para dizer a mesma coisa: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu preciso da bênção de Deus sobre a minha vida. E tem sido lindo ver tudo isso se repetir, e quero dizer para esta igreja: dá certo, funciona. Eu tenho levado eles ao altar, tenho apresentado os seus bebês, e eu, pelo meu tempo de vida eu já tenho o privilégio de já estar realmente batizando a terceira geração. Bênçãos que Deus dá só para quem persiste no Evangelho de Jesus Cristo. Eu não sei quanto a você, mas eu preciso da bênção de Deus. Eu sempre digo para minha mãe: a tua bênção, mãe. E ela diz sempre: filho, que Deus te abençoe. Eu oro todos os dias por você, a tua bênção. Eu agradeço a Deus porque os meus filhos já são grandes. A mais velha já é mãe, mas é gostoso vê-los passar lá por casa, pelo nosso quarto, antes de dormir, e dizer:
A bênção, pai. A bênção, mãe. E a gente diz que Deus abençoe. Uma boa noite. Durma em paz. Eu louvo a Deus por isso. Quero que as minhas netas e os meus netos façam a mesma coisa. As minhas pequenininhas, toda segunda-feira levo para a escola. Elas saem do carro, na porta da escola, volta para dar um beijo e diz: a tua bênção. E eu digo: que Deus abençoe vocês. Vamos impregnar as gerações, porque Deus assim estabeleceu. Nós estamos tirando Deus de tudo, e por isso a humanidade está sem esperança, quebrada, destruída, sem perspectiva de futuro. Vamos colocar Deus no lugar dele, colocar os nossos pais nos lugares onde estão, colocar pastores, líderes, policiais, autoridades civis, militares nos seus lugares. Temos que ter respeito pela vida dessas pessoas que exercitam. Alguns são bons, alguns são ruins, eu sei de tudo isso, vivo no Brasil. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu não desrespeito, eu tenho respeito profundo. Vocês, alunos, respeitem os seus professores, mesmo que eles sejam bons, ruins, marxistas, não marxistas. Respeite a autoridade sobre a sua vida, porque se não tivermos essa moldura, as futuras gerações não terão realmente parâmetros de bênção sobre a sua vida, mas nós, povo de Deus, temos. E é por isso que existe um respeito muito gostoso, tão abençoado. Como eu sou honrado por às vezes estar andando num shopping e alguém diz assim: pastor. Essa voz sonora, pastor, para mim soa como bênção sobre a minha vida. Como é gostoso voltar e olhar para o rosto de alguém conhecido e dizer: tudo bem, tudo bem. A gente, o que está fazendo aqui? Está fazendo compras? Veio almoçar, veio jantar no shopping, etc, tal. Ah, pastor, eu vim fazer algumas compras, viemos passear. Nunca da minha vida eu despedi qualquer um de vocês dizendo tchau. Nunca. Porque eu creio na bênção de Deus e eu sou fruto da bênção de Deus. Por isso eu sempre digo: que Deus te abençoe. Dias atrás, na sala de visitantes, está dizendo para um e para outro: Deus abençoe, boa noite, prazer em conhecê-lo, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. O meu netinho veio junto e diz assim: que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Eu disse: é isso mesmo, continue abençoando, continue abençoando, continue abençoando, continue abençoando, continue abençoando. Eu creio nessa bênção. Sabe por quê? Porque quando eu estava na religião dos meus pais, eu me lembro um dia que eu não quis entrar em uma igreja onde eles queriam me colocar. Eu chorei. E eu dizia: eu não quero entrar nesse lugar. E eles não puderam entrar comigo naquele lugar. Foi o primeiro sinal que Deus havia me separado. Meus pais não sabiam. Levaram para uma benzedeira para ver se dava um passe, alguma coisa para melhorar isso tudo. Aí não deu certo de novo. Não deu certo de novo. Não deu certo de novo. Claro que meus pais viviam na ignorância, sem a luz do Evangelho. Mas o dia que a luz brilhou, eles entenderam dos princípios mais lindos das Escrituras Sagradas. Como nós com os nossos lábios abençoamos os outros. E como com os nossos lábios nós podemos até maldizer alguém. Mas dos lábios de um cristão só existe bênção, maldição não. Porque nós somos gerados em amor para abençoar o mundo em que vivemos. Não estamos na fila do supermercado maldizendo esta nação. Nós estamos abençoando esta nação. Nós não estamos reclamando, mesmo que consciente de todos os apartamentos cheios de dinheiro, mesmo sabendo de toda a corrupção, tendo consciência absoluta, não concordando com tudo isso, mas dizendo como a equipe de louvor cantou aqui: Senhor, abençoe essa nação, reavive essa nação, transforme esta nação. Essa é a nossa vocação. É para isso que nós estamos aqui, para sermos abençoados, respeitando todas as autoridades que Deus nos dá.
Tanto é que quando eu vou na tua casa, eu entro na tua sala e eu fico aguardando por você aonde eu devo sentar. Porque aqui eu sou pastor, lá eu sou convidado. Na hora de se sentar à mesa, é você que vai dizer qual é o meu lugar. Porque eu estou na sua casa. Eu posso desejar a bênção sobre os seus filhos, mas não vou educar em teu lugar. A educação é sua. Nós nunca vamos transgredir tudo isto. Há muitas pessoas que dizem: pastor, abençoa a minha vida. Eu digo: os seus pais te abençoaram nesse propósito? Pastor, comecei uma empresa e não deu certo. Você contou com a bênção dos seus pais, com o conselho da sua esposa, com a conversa em família com os seus filhos? Você fez isso? A maioria dos empresários não fazem isso. Eu digo: a bênção de Deus está no lar. A bênção de Deus está na família. A bênção de Deus está na igreja. A bênção de Deus está nas mãos do nosso Deus. E esses dispositivos tão simples, Deus fez com que qualquer pessoa entendesse tal princípio. O texto de Eclesiastes capítulo 3, que diz que tem um tempo para todas as coisas debaixo dos céus, a parte final daquele texto que nós tanto lemos diz assim: e Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós temos conceito de eternidade no coração. Podemos abraçar qualquer religião no mundo, mas o conceito de eternidade está lá. E esse conceito de eternidade diz: abençoe desta forma o meu povo, e eles serão abençoados. E para concluir essa mensagem, os irmãos vão colocar de volta lá a bênção de Arão, e nós vamos exemplificá-la novamente. E aí os irmãos vão entender claramente como Deus estabeleceu tudo isto. Então deixa eu pegar aqui, não vou pegar porque vocês são muito altos, vou pegar vocês que são mais baixinhos. Vem aqui na frente aqui. Fica mais fácil ensinar assim, desse jeito. Como diz lá a bênção de Arão? Segue o próximo versículo. Mais um? Ok. O Senhor, o que está escrito lá, igreja? O conceito bíblico da bênção, segundo a tradição rabínica, é assim: é um casal de mãos dadas, como Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, e depois do pecado Deus pôde resgatá-los, matou um animal, vestiu os dois e disse: o jardim não é mais o seu lugar, vocês serão peregrinos sobre a face da terra, mas eu os abençoarei. O conceito bíblico desse texto é muito lindo, e eu vou fazer agora aqui a figura de Deus, mesmo sendo um ser humano igual que eu sou. Então agora o que está escrito lá, o Senhor, então Deus está agora dividindo com eles a bênção. Eu os abençoo, eu guardo vocês. Se vocês obedecerem um princípio da bênção que vocês estão recebendo. Quantos anos vocês estão casados? 14. Exato, 14 anos, olha que bênção. Essa é a turma de Guarulhos, viu, irmãos? A gente ama essa turma aqui, viu? E agora o que diz o versículo seguinte? O Senhor o quê? Agora, os irmãos precisam entender esse princípio. Na cultura judaica, o inimigo no Éden estava tentando destruir a obra de Deus. Então o inimigo estava tentando atacar o homem, atacar a mulher. E agora o texto diz: eu, Senhor, vou levantar o meu rosto sobre vocês. Não é que ele vai mostrar o rosto para o homem, para a mulher. Não. Ele atrás do casal que ele abençoou, ele levanta o seu rosto. E mesmo que o inimigo esteja atacando esse casal, ele diz: eu vou dar paz para vocês. Agora o inimigo, quando ele vê o rosto de Deus erguido sobre a vida de um casal, ele começa a se retirar. Ele começa a se retirar. Agora você imagina se você não crê na bênção de Deus, né? Você está exposto, você está vulnerável, você pode ser destruído. Mas Deus agora sobe mais um andar ainda. E o que ele diz?
Não importa se o inimigo das almas de vocês dizer: são pecadores, o Senhor está justificando pecadores. Me dê uma chance de eu peneirar a vida dele e provar, você vai ver que eles vão negar o teu nome. Deus diz: Satanás, eu já levantei o meu rosto, eu já dei a paz àqueles que são meus, e a minha graça estará sobre a vida deles. Isso é imutável. Eu sou Deus gracioso. Mesmo quando eles pecarem, eu os perdoarei, porque eles são meus para sempre. E aí depois o que diz o texto? O Senhor... Por que Deus está ensinando a paz? É porque de novo o inimigo vai dizer: vocês não têm valores, vocês são imprestáveis, vocês são pecadores. Seus filhos? Filho de pecador, pecadorzinho é. Há uma maldição sobre a vida de vocês. E Deus diz assim: Ele sai dos bastidores, Ele vem do lado deste casal, pega pela mão e te diz: eu levanto o meu rosto sobre ti, meus filhos, e te dou a paz. Nesse momento, Satanás sabe que essa família é consagrada ao Senhor. Como que eles devem viver? Senhor Deus, depois desse texto, muito obrigado. O Senhor cuida das suas coisas. O Senhor tem que cuidar agora de um vendaval que está passando lá na América do Norte. O Senhor tem que consolar o coração dos mexicanos. Olha, no Rio de Janeiro as coisas estão difíceis. O Senhor fica para lá e deixa eu viver a carreira solo. Não é assim. E é para isso que Deus concedeu a esse casal, casais mais experientes, um pai, uma mãe, para nunca deixá-los esquecer que a bênção de Deus existe, mesmo que o inimigo se levante contra a vida de cada um deles. E o que Deus quer é que eles tenham paz, porque tendo paz, toda obra infrutuosa das trevas está aniquilada, porque quem tem a paz tem um amor que excede a todo entender humano. O homem não consegue entender. E aí o que acontece? Eles são fecundos, eles têm filhos sobre a face da terra. Agora eu fico imaginando eles dois. Eu conheço a família. Nasce uma criança, vão dizer que eu sou a criancinha pequenininha, e o pai diga como dizia meus avós, não é? Me perdoa, viu, irmãos? Me perdoa, tá? Você vai ser usado como cobaia hoje. Dava um tapa na cabeça e diz assim: não confie em ninguém. Não confie em ninguém. Todo mundo pode realmente fazer o mal para você. Nós italianos não confiamos em ninguém. A gente só confia mesmo em nós mesmos. Fica imaginando ele dando um tapa e diz assim: confie só em você. Não é assim. A criança nasceu, vamos trazer a casa do Senhor, para que a mesma bênção que estava sobre a vida dos meus pais estejam sobre a minha vida e sobre a minha descendência sobre a face da terra. E aí a obra infrutuosa das trevas fica anulado. Se as gerações seguintes não der lugar ao diabo, não tem como o diabo tocar. Essa família está protegida pelo Deus Altíssimo. Vivemos num mundo maligno, mas nós somos de Deus. Agora imagina, as crianças nascem, vêm para a escola dominical, aprende sobre os desígnios de Deus e volta para casa e diz assim: eu estou com medo, pai, eu estou com medo, mãe. E aí eles vão contar uma história de coragem da Bíblia. Eu vou orar por você e o medo vai embora. Sabe aqueles medos infantis? Mas naquele medo infantil está esboçado a fé de uma família, a convicção de bênção. Aí eu fico imaginando se uma das meninas dissesse assim:
a tua bênção, mãe. E aí esse casal vai olhar para trás e dizer: posso? E aí eu fico imaginando Deus dizendo: não, segundo os conceitos do mundo hoje, vocês não podem abençoar, é só eu que abençoo. Não, o casal vai olhar para trás e vai dizer assim: posso, Senhor? E ele vai dizer: claro que pode. Durma bem, meu amor, que Deus te abençoe. O inimigo que estava lá no meio do caminho, ele diz assim: não vai funcionar, não vai dar certo. Essa família é abençoada, mas essa família crê na bênção de Deus. Irmãos, crer em Deus, até o diabo crê e estremece. Mas viver a bênção de Deus é um desígnio que Deus deu para nós. E nós nesta igreja decidimos ser abençoados pelo Deus Altíssimo. Nós cremos na bênção. Por isso, quando o pastor te despede com a bênção dos apóstolos, não passe batom, não arruma a sua bolsa. Meu irmão, não fique pensando no bebê, que eu tenho que pegar minha criança lá e eu não quero pegar filha, irmãos. Você pega filha em todo lugar do mundo, só que essa fila aqui atrás é abençoada pelo Deus Altíssimo. Ficar na fila atrás dos irmãos é bênção de Deus. Não é diferente da fila do supermercado ou da tua aposentadoria, meu irmão. Aqui é a bênção, e a bênção de Deus enriquece. Por isso, da próxima vez que aqui nesta igreja ou em qualquer igreja, ou quando você estiver assistindo um culto pela internet, vem um momento da bênção, se ajoelhe, está no seu lar, se ajoelhe e faça como a igreja primitiva, estenda a mão e diz: eu recebo. E é como se Deus colocasse um presente na sua mão, a bênção para a tua semana, a bênção para amanhã desse dia. Eu não sei quanto a você, mas eu já decidi ser abençoado por Deus. E eu continuo dependendo da bênção de Deus sobre a minha vida. Amo os meus pais, amo minha família, amo a liderança dessa igreja. Nunca tivemos um problema entre nós. Pelo contrário, quantas vezes pedindo o conselho deles, eu descubro que eu estou vencido. Eles têm razão, eu não. Eu me submeto a tudo isto. Sabe por quê? Se tem gente nesse mundo que não precisa da bênção de Deus, eu preciso. Porque tem gente que não se importa com a bênção de Deus, mas eu me importo com a bênção de Deus. Eu preciso ser abençoado por Deus. Pastor, vamos fazer um caminho mais curto, vamos dar um jeito. Não, o mundo não precisa da bênção de Deus, mas eu preciso da bênção de Deus na minha vida. Não vai ter jeitinho aqui não, porque eu preciso da bênção de Deus. Eu preciso da bênção de Deus. Sem ela, eu não me movo. Por isso, a cada manhã, na minha cama, eu já digo: Pai, me abençoe nesse dia. Livra-me do mal, Senhor. Abençoe minha família, proteja minha família, que nada de mal nos aconteça. Livra-nos do mal, Senhor Deus. Eu peço a tua bênção sobre a minha vida. Estou sujeito a tudo, obviamente, como todos vocês. Mas eu já saio de casa certo de uma coisa: eu pedi a bênção de Deus sobre a minha vida. Deus diz assim: vocês vão me invocar e vão me achar. O diabo, você não precisa invocar, ele está sempre perto. Deus precisa ser invocado, porque ele é o mesmo cavalheiro que vai aguardar os bebês que foram apresentados um dia tomarem as suas decisões próprias de fé, de crer nele. A imagem de hoje será uma fotografia no álbum deles, mas se eles quiserem ser abençoados por Deus, eles vão dizer: Pai, eu quero ser abençoado pelo Senhor e eu vou andar nos teus caminhos. E aí a bênção de Deus estará sobre a sua vida. O que nós vimos hoje é o desejo da igreja e o desejo dos pais e familiares de ver a bênção de Deus perpetuada sobre as futuras gerações. Eu não sei quanto a você,
Mas eu agradeço o dia em que Deus levantou o seu rosto sobre a minha vida e tirou da minha vida o inimigo das minhas almas, da minha alma, e disse para ele, olhando nos olhos: o Wagner é meu para todo sempre. Esse é o grande momento da minha vida. Não é ter uma igreja cheia. O grande momento da minha vida é quando Ele me salvou. E tudo aquilo que era mistério na palavra de Deus se tornou límpido e cristalino. E a cada dia eu digo: Senhor Deus, levanta o seu rosto, dá paz para esse povo, abençoe esse povo que se chama pelo teu nome. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos terminar esse culto. Ergo as minhas mãos mais uma vez para a bênção dos apóstolos. Recebam a bênção dos apóstolos. E assim, querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora até o dia da eternidade. Amém e amém. Bênção sobre suas vidas, vão em paz, que Deus os abençoe. Até logo mais à noite, segundo dia falando sobre mentira, assunto que ninguém gosta.